Queridos e amados irmãos, recebam onde vocês estiver a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Mais um dia nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, um período em que Deus nos reserva de aprendizado e de edificação através da palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que trata-nos sobre apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Que bênçãos você pode receber aí em sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço a você, antes mesmo da gente iniciar apresentando os nobres amigos e companheiros, que vocês, onde vocês estiverem, faça agora, nesse exato momento, o compartilhamento desse conteúdo, clicando em compartilhar e também indicando e se inscrevendo em nosso canal no YouTube, seguindo a nossa fanpage no Facebook, aonde você pode ser tamanhamente abençoador à vida de alguém. Vamos então à apresentação desses nobres companheiros, pastor Manuel Luiz Prates, grande amigo, companheiro, pastor também, uma pessoa que nós amamos e também apresentador do programa O Foco na Lição. Deus te abençoe, bem-vindo, pastor Prates. Amém, pastor Paulo, muito obrigado pelo convite, mais uma vez somar esta mesa de homens que têm dedicado o melhor para a Escola Bíblica Dominical, porque você merece o nosso melhor. Muito obrigado pelo convite. Pastor Prates, Deus te abençoe. Ao meu lado direito, pastor William Barros, que aqui também fazerá as suas explanações sobre aquilo que Deus tem dado através do conteúdo bíblico e da revista Betel Dominical. Seja bem-vindo, pastor William é psicólogo, pastor, conferencista e também membro do Ministério de Madureira, em especial ao lindo povo da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Muito obrigado, pastor Paulo, pastor Luiz Prates. Para mim é um prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez. É muito bom você ter em mãos a revista da Escola Bíblica Dominical. Talvez, se você não tenha, você pode, neste exato momento, baixar em nossas plataformas digitais, tanto se você tiver um telefone que seja do sistema Android ou iOS, ambos eles estão descritos na Apple Store, na Google Play ou na Play Store, Betel Editora. Conforme você vê na tela, aí você pode baixar este aplicativo de forma gratuita e lá navegar e adquirir também a sua revista de Escola Bíblica Dominical. O interessante desta revista é que ela possui, se você tiver em mãos, um QR Code que arremete você ao nosso canal do YouTube, aonde temos as videoaulas, as pré-aulas, que nós denominamos Foco na Lição. Lá a gente pode ter um panorama geral, pastor Prates, sobre este assunto. Isso. Diga um pouquinho sobre o que é o Foco na Lição. Ok, pastor Paulo. O objetivo do Foco na Lição foi muito pertinente a pergunta, a oportunidade de esclarecer aos irmãos. O objetivo do Foco na Lição não é uma aula completa, porque a aula completa nós fazemos aqui. É uma aula de 1 hora mais ou menos. Lá não, lá em torno de 6, 8, 10 minutos, talvez um pouco mais, dependendo do assunto. Mas é apenas um resumo, pastor Paulo, onde nós trabalhamos apenas dando a ideia geral da lição e colocamos o PDF disponibilizado para que o professor, vendo a gente aqui, assistindo, fazendo as suas pesquisas, possa trazer os seus conhecimentos para levar uma aula dentro da visão do que vai acontecer. Porque às vezes o professor, durante a semana, não tem muito tempo. Então, o foco na lição é para dar apenas o norte. Esse é o objetivo. O interessante é que pessoas do Brasil inteiro têm nos mandado mensagens e dizendo que é tamanhamente edificante, tanto o Foco na Lição quanto a Escola Bíblica Dominical neste período de pandemia. Vale ressaltar que esta é uma iniciativa da nossa diretoria. A editora Betel tem pensado em você e tem edificado a sua vida mesmo em tempos difíceis. Nós estamos preparando um conteúdo para esse próximo trimestre que tem tudo a ver com este período que a gente está enfrentando. Há um período de instabilidade e medo nas pessoas. E certamente esta próxima lição deste trimestre, que vamos ter no terceiro trimestre, vai tratar de crises e como alguns personagens bíblicos, sendo eles 13 personagens, puderam viver
e superar as crises em seu tempo. Então se atente aí, avise ao teu pastor. Se você é pastor, saiba que nesta época o que mais as pessoas precisam é de mensagens de esperança, mensagens de Cristo, no meio de tanto caos e tanto medo, para superar esta crise que a gente está enfrentando. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos os nossos líderes, o seu pastor, e que a gente possa vencer tão logo este momento de crise. Eu acho até, pastor Paulo, seria pertinente nós trazermos aqui que nós até estávamos falando sobre isso, a gente louva, né, a atitude do nosso bispo Abner, né, que é o diretor de publicações. Ele teve esse discernimento do céu. O tema inicialmente previsto para o terceiro trimestre não era era um outro tema, mas considerado, dada a pandemia, o que aconteceu no mundo, ele rapidamente teve de Deus esse direcionamento, gerando esse novo conteúdo que você vai ver, como o pastor Paulo falou, um conteúdo fantástico, maravilhoso e muito aplicável nos dias de hoje. Então, eu acho que é importante deixar isso claro também. Um exemplo, né? Porque a EBD não pode parar, não é? A EBD não pode parar. Gostei dessa frase. Olha, aliás, essa frase é do pastor Paulo, tá? Deixar bem claro, ele que criou. O pastor Prates aqui. Deixa eu dizer a vocês, Isaac, no seu tempo, viveu uma crise. E a Bíblia disse que a fome foi maior do que a primeira fome. A fome que ele estava passando foi maior do que a primeira fome, ou seja, duas crises de fome mundial, de fomes mundiais, que assolou a terra, e ele teve que lidar com isso. E como Isaac venceu? Jacó teve seu momento de crise, Jó teve seu momento de crise, entre outros personagens bíblicos tiveram seus momentos de crises, mas venceram. Então, prepare-se, porque o próximo trimestre Deus vai te ajudar a superar as crises que você está passando, e certamente vai ser de muita lição e aprendizagem. Aliás, crise que nós vamos falar agora, né? Vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 8, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. É um momento de crise e nós vamos então entender. Qual que é o texto áureo, pastor Prates, para que a gente possa já nos prepararmos para essa lição? O texto áureo está no Salmo 73, verso 28, que diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Verdade aplicada. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Olha que maravilhoso. Excelente, pastor Prates. O objetivo da lição compreende-se em apresentar conflitos existenciais de Asaf e também ensinar como vencer o sentimento denominado sentimento de inveja. Explicar a importância de clamar em meio à angústia. O texto de referência baseia-se no Salmo de número 73 e 77, e alguns versos são descritos. Também nós temos, para que você tenha uma organização devocional com Deus, as leituras complementares, todas elas denominadas e também com as menções referentes à leitura. Vamos então para um momento de oração e clamaremos hoje por qual motivo, pastor? Pelas pessoas que estão cansadas, para que Deus venha fortalecer e curar as feridas da alma. Esse é o pedido da oração. Então já vamos orar, pastor Prates, orando ao Senhor. Senhor Deus, na sequência, Senhor, conforme está aqui no nosso pedido de oração da nossa revista, do nosso pedido da lição de hoje, nós entramos na Tua presença para pedir ao Senhor que venha fortalecer os cansados e curar, Senhor, as feridas da alma. É possível, Senhor, que neste momento exatamente estas coisas que nós citamos aqui estão acontecendo, Senhor, na vida de pessoas. Então nós entramos na Tua presença aqui agora, pedir ao Senhor que venha fazer esse milagre, fortalecer os que estão cansados e curar as feridas da alma. Deus, atenda ao nosso pedido. Nós oramos agora em prol desta pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo, está nos assistindo. Em nome de Jesus, seja alcançado, seja fortalecido, seja curado para a glória do nome de Jesus. Amém. Aperte o cinto e vamos começar mais uma aula da IBD.
Vamos então, pastor William, pastor Prats, a introdução que trata sobre o Salmo 73 e o Salmo 77, onde vamos basear a nossa a aula, a lição deste dia, onde vamos falar sobre as nossas reflexões e as orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. É interessante, pastor Paulo, pastor Prats, que esses dois salmos, 73 e 77, eles vão nos levar a um aprendizado muito importante a nível de introdução aqui, que é justamente enfrentarmos os momentos difíceis, enfrentarmos os grandes problemas da vida, ou injustiças, o que seja, mas ao mesmo tempo lembrar que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre estarão presentes conosco. Um exemplo disso está no Salmo 23, no versículo de número 6, quando a Bíblia diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nesse Salmo, no 23, por exemplo, a palavra me seguirão, o sentido dela no original é perseguição, ou seja, não tem como fugir. Se você serve a Deus, aonde você for, a misericórdia e a graça vão atrás. O ponto de partida dessa lição compreende se a bondade de Deus permanece para sempre. E isso a gente evidencia de fato através desta palavra que o Senhor disse, propriamente do Salmo de número 73. Havia um conflito existencial de Asaf. Isso, no primeiro tópico, é o que vamos tratar. No tópico primeiro, pastor Paulo, pastor Prats, uma coisa que vai ficar muito clara para nós é que independente das circunstâncias, independente dos problemas da vida, os princípios de Deus são inegociáveis. Veja, 16 vezes no livro de Jó, ele pergunta a Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que me sobreveio esse mal? Embora Jó não entenda o que está acontecendo com ele, ele permanece fiel. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que por fim se levantará sobre a terra. Veja que Daniel, mesmo numa corte babilônica, num lugar pagão, ele com 15 anos para 16 anos, um garoto, mas se manteve fiel. Capítulo 1, verso 8 de Daniel, e diz o quê? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, a lição de hoje vai nos levar a um ponto muito importante. Os princípios de Deus, a palavra de Deus, a obediência aos valores de Deus não podem ser quebrados porque vivemos uma situação difícil. O interessante, pastor Prats, é uma questão que vale a pena ser ressaltada. Grandes homens de Deus tiveram ou enfrentaram crises existenciais. Nós pegamos aqui Jó, mas tem Jeremias, conhecido como o profeta chorão, né? As suas lamentações eram tamanhas e todas estas crises, embora havia questionamentos, eles não negociaram ou titubearam na fé. Aqui está, de fato, já o patamar, a sapata, o fundamento desta lição para a gente compreender. As crises não alteram a sua convicção, as crises não podem alterar quem você é, as crises não podem modificar o que você é, porque quando a gente fala de caráter, caráter é o que você realmente é. E as crises é aquilo que você está vivendo, vivenciando, que pode, se você permitir que não tenha caráter, que seja um motivo que afete-o, isso que a revista vai tratar. Pastor Prats, tem alguma consideração na introdução? Não, está ótima. Vamos falar sobre a bondade de Deus. Se o Senhor disse que os atributos de Deus são inegociáveis, então, diante das crises que nós passamos, aqui a gente pode ver também, enxergar a bondade de Deus. É verdade. Veja que nesse ponto 1, ele vai mostrar para nós na lição que Deus é bom. É algo que está intrínseco, intimamente ligado à natureza de Deus. Deus é bom. Veja que o diabo é maligno e Deus é benigno. Ou seja, o diabo essencialmente deseja praticar o mal. O desejo de Deus para seus filhos, o desejo de Deus para a humanidade é que o homem se converta, que o homem seja salvo, que o homem seja feliz. Esse é a raiz, a essência da natureza divina. Deus é bom, perfeitamente bom. E ele vai mostrar aqui na lição para nós, nesse ponto, que Deus mostra a sua bondade, por exemplo, com Israel.
Vejam, se você quer ver a bondade de Deus, vejam, que povo você conhece que ao longo da história foi massacrado? Teve sua cidade principal destruída. Jerusalém foi destruída total e parcialmente 16 vezes. E está erguida lá agora. Vejam, que povo você conhece que foi tão perseguido e odiado ao longo dos séculos, dos milênios, como Israel? Um exemplo bem interessante disso, quando a gente chega em Jerusalém, uma das portas da cidade é chamada Porta de Sião. É o local onde está o simbólico túmulo de Davi. Quando você chega nesse local, você se depara com o portal, o portão de Sião, com marcas de tiro para todo que é lado. Ali mostra pra gente dois episódios muito recentes da história de Israel e ao mesmo tempo que afirmam tudo isso que a gente vem falando aqui, que foi a guerra em 48 e a guerra em 67. A guerra de 48 se deu quando Israel se tornou independente e passou a ser atacado pelos vizinhos árabes. E a de 67 foi possivelmente a mais enigmática batalha que Israel viveu desde que Senaqueribe, com seu exército, foi dizimado quando Deus mandou um anjo e livrou Israel naquele tempo, matando mais de 100 mil soldados dos assírios. Quando a gente olha para a guerra de 67, Israel vivia uma situação muito difícil. Só para você ter uma ideia, a batalha de 67 foi talvez a mais enigmática batalha que Israel viveu desde Senaqueribe, quando Deus mandou um anjo ceifou mais de 100 mil soldados assírios e livrou Israel. Só para você ter uma ideia, em 67, quando a gente vê as lições da história, o Pentágono, por exemplo, eles registram as guerras para que as nações possam aprender as lições da história. Quando você pega a batalha de 67, tá lá, conclusão, inconclusivo. Não se consegue entender como é que um povo cercado e tendo que lutar em 3 frentes de batalha, ao norte com os sírios, ao leste com a Jordânia e ao sul com o Egito, numa média de 1 contra 10. Um tanque contra 10 inimigos, um soldado contra 10 inimigos, um caça, um avião contra 10 inimigos e vencê-los nas 3 frentes e em 6 dias. Eles dizem que um caça fazia a extensão territorial é muito pequena. Quem conhece a geografia de Israel sabe que parte é banhado pelo mar e a outra parte é banhada, na verdade, faz fronteira com os principais inimigos, né? E a história vai dizer que eles tinham só 2 caças e enquanto um ia, o outro voltava de forma contínua. Um parava para abastecer, eles faziam esse caminho só para monitorar e causar espanto nos inimigos também. Foi uma batalha assim incrível, incrível. Então, corroborando com o que o pastor Paulo disse, olha que coisa tremenda. Israel vai estar cercado. No Egito, uma rádio árabe vai 24 horas passar a dizer: nós vamos destruir sua casa, vamos tomar o que é seu e vamos almoçar em Tel Aviv. 24 horas para causar medo, pânico, porque uma das grandes estratégias quando você quer dominar alguém é causar medo, fazer com que ele fique em pânico. E o que vai acontecer? 24 horas aquela mensagem dentro do território de Israel. O Egito fechou o canal de Suez, que era a via marítima de Israel no sul, que pega próximo ao Estreito de Tirã e chega a toda a navegação de Israel em Eilat, que é a cidade que Israel tem naquele local. Agora você imagina, tudo fechado, rádio 24 horas. E então, trocam de ministro da defesa de Israel e colocam o Moshe Dayan. E ele usa uma estratégia que eu tenho certeza que foi Deus que colocou. De madrugada, eles levantam e começam a fazer uma meia-lua e entrar no território do Egito. O Egito era a nação mais poderosa do eixo naquele momento. Só para você ter uma ideia, até Israel tinha medo do Egito. O Egito tinha naquele tempo material bélico de ponta da ex-União Soviética. Israel acreditava que se o Egito atacasse, eles seriam destruídos. Então Israel, como disse o pastor Paulo, com pouquíssimos caças, vai fazer uma meia-lua e vai entrar no território do Egito de surpresa. E em questão de poucas horas, ele destrói 90% de toda a frota aérea. Todas as pistas de pouso e decolagem e torres de comando aéreo. Em algumas horas, o pior inimigo de Israel acabou. Eles vão vencer na batalha na Cisjordânia, com a Jordânia, e vão vencer ao norte. Só para você ter uma ideia, tem tanques de guerra hoje largados no meio do mato no norte de Israel, que são testemunhas oculares disso. Tem soldados, capitães, que eram árabes, que disseram que fugiram a pé, largaram botas, capacete, metralhadoras no meio do caminho, na colina do Golã.
Tem um que testemunhou que ele descia com 10 tanques, mirou para poder abater um tanque israelense que ele viu na frente, e quando ia dar a ordem, ele viu uma mão gigante na frente do tanque. E ele coçou os olhos e perguntou se os outros viam alguma coisa. E de repente eles viram um exército de branco na frente do tanque. Eles começaram a pular para fora do tanque, fugir a pé, na direção da Síria, pelas colinas do Golã. E essa mesma mão é a mão que está conosco e tem nos sustentado. A bondade de Deus em Israel é uma testemunha viva de que vale a pena confiar, de que um Deus bom, justo e misericordioso está conosco mesmo nas piores situações. E o outro exemplo da bondade de Deus nesse ponto 1 é justamente a bondade que ele teve conosco. Ele enviou seu filho, que é o máximo da expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio ao mundo, se fez homem, morreu na cruz, morreu a nossa morte, ressuscitou dos mortos como expressão máxima da bondade de Deus. Interessante isso, eu acho que não tem absolutamente nada a gente ponderar mais. A bondade de Deus é o que mantém-nos de pés. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. E elas se renovam a cada manhã, ou seja, a bondade de Deus diante de tantas lutas e adversidades que propriamente nós provocamos muitas das vezes. Deus abençoe por essa explanação do ponto 1.1. Vamos falar sobre resistindo à tentação, 1.2. Após refletirmos sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa no Salmo de número 73, verso de número 2, que diz: quanto a mim, meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Quando se diz isso, ele vai dizer sobre a fé dele, sobre a conduta dele, ele vai dizer sobre o quê? Quando a gente fala sobre resistindo às tentações, pastor Paulo, pastor Prates, é uma questão muito interessante. Eu lembro que o saudoso pastor Billy Graham, que já dorme no Senhor, ele disse uma frase que ficou célebre, que toda vez que o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo lhe prepara um barquinho. Então, o que acontece com muitas pessoas é que, através de uma injustiça, por exemplo, através de uma situação humilhante, através de questões tão ruins, acabou se abrindo uma brecha na vida dessa pessoa para que ela fosse desviada do propósito de Deus, e muitas acabaram aceitando aquilo como justo, porque aparentemente tinham razão. E a tentação pode vir disfarçada de várias situações. Uma traição no casamento, que automaticamente, entre aspas, lhe dá todo o direito de agora fazer e pagar na mesma moeda o que o seu cônjuge fez. Através de uma injustiça na empresa, que agora lhe dá direito de roubar. Enfim, 1000 coisas podem aparecer aparentemente como justificáveis ou justificadas diante de uma situação. Afinal de contas, olha o que você passou. E a gente vai aprender com essa lição aqui que, na verdade, o diabo busca sempre ocasiões para entrar na nossa história e na nossa vida, para destruir a nossa reputação, destruir o nosso bom nome, destruir as bases que foram construídas com tanta luta ao longo de anos da nossa fé. E a gente não pode, como dissemos no início, negociar princípios e valores. Você precisa entender uma coisa: nem tudo que dá certo é certo. O fato de algo parecer naquele momento que deu certo não significa que aquilo agradou a Deus. Interessante. Eu colaboro com no subsídio do professor, em nossa revista, vai dizer uma frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizendo: os erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta. Existe uma estreita ligação entre a mente e também a cabeça e a conduta da pessoa através do seu coração e através dos seus pés. E corroborando também com mais dentro do ponto 1.2, eu vejo aqui, pastor Paulo e pastor William, olha só como que a linha, né, entre a vitória e o fracasso, ela é bem tênue, né? Nós falamos no ponto 1, um homem que crê na bondade de Deus. Ele sabe, ele já verdadeiramente, ou seja, eu não tenho dúvida de que Deus é bom. Ok, como é que esse homem que já começa dizendo, eu não tenho dúvida que Deus é bom, como é que ele aqui no ponto 2, nós estamos vendo a nossa revista,
quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. Olha como é importante o estudo sistemático da palavra de Deus, porque é muito fino, pastor Paulo. Provérbios... No momento você está bem, no momento você pode perder tudo. Provérbios diz, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Esse atributo de você se manter guardado naquilo que Deus e você têm como em comum, os valores, princípios daquilo que Deus expressa, é o que mantém a nossa alma viva e ligada em Deus. Porque, como o pastor Prates disse, a linha é muito tênue entre o certo e o errado. Às vezes as pessoas agem errado para justificar o certo, né? E aqui a gente, de fato, tem um entendimento que ele viveu a tentação, mas resistiu. Por isso que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir à tentação expressa exatamente o caráter que você tem diante dos desafios. É verdade. Quer dizer, a fé pode ser abalada, uma pessoa pode sofrer algo tão terrível, tão difícil, que se vê em um determinado momento abalado, momentaneamente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer cristão, mas ao mesmo tempo a gente aqui nos ensina nesse ponto 2 do primeiro tópico o segredo para vencer. Primeiro, não tirando os olhos do Senhor. Vê que Pedro, enquanto andava sobre as águas, ele viveu uma experiência que acredito que todo mundo sonha um dia poder passar. Imagina você andar sobre as águas. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, no meio de uma tempestade, ele vem andando e diz, se é tu mesmo, manda ir ter contigo. E ele andou. Mas aí a Bíblia diz que vendo o vento forte e as ondas, a Bíblia diz que ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para a tempestade, para as ondas altas e o vento. E então começou a afundar. Então, o primeiro segredo para se vencer a tentação, mesmo que você tenha sido abalado, continue firme no Senhor. Continue focando em Deus. Continue olhando para Cristo. Você não pode perder o alvo que é Jesus. E segundo, você precisa lidar com as propostas do inimigo, as propostas da tentação. Elas vão vir. Irmãos, não há ninguém que não seja tentado. Todos são tentados. Todos passam por tentações. Veja que Jesus não diz para nós que nós não seremos tentados. Ao contrário, ele pede para Deus nos livrar, livra-nos do mal, para que Deus nos livre da hora da tentação. Mas nós iremos passar por elas. O ministério de Jesus começou primeiro com uma tentação. Veja, José é um exemplo clássico, acredito disso. Ele podia ter sido um esperto na casa do patrão, ter mantido um relacionamento com a esposa do patrão, mas ele aceitou, mesmo ser preso, mas manter a sua integridade. Ele venceu a tentação e mais tarde Deus o honrou e o abençoou. Você quer ser feliz? Vença a tentação. Negue a carne. Resista. Mantenha seus olhos em Jesus. E tudo que abalou sua fé vai passar e será uma grande experiência. Busque conhecimento e evite a dúvida. É isso. Gostei desta frase e eu tomo para mim também. Amém. Deus te abençoe. Vamos tratar agora sobre aquilo que revela no Salmo 73, verso de número 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos e ao ver a prosperidade dos ímpios. Então aqui vamos tratar sobre 1.3 que nos fala sobre a inveja. A inveja em geral é o sentimento mais facilmente detectado nos outros. Ou seja, a gente é muito rápido para chamar os outros de invejosos. Mas, por outro lado, é o sentimento mais difícil de ser reconhecido. Dificilmente alguém reconhece que é invejoso. Inclusive, pastor Paulo, pastor Prates, é incrível porque no Salmo ele abre o coração e diz isso. Ele reconhece. Reconhece isso. Ele abre as avenidas da sua alma. Ele diz, eu quase caí por causa disso. Ele reconhece mesmo, exatamente. Você vê que a Bíblia não esconde os erros e os pecados, mas ele nos avisa. Por exemplo, como acontece, eu lembro que eu, há uns anos atrás, participei de uma palestra com o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. E ele disse uma coisa, ele tinha sido do marinheiro, e ele disse que chegou no aeroporto, estava na fila para o embarque, e ele disse que na frente tinha um rapaz, viu ele com a Bíblia e começou a falar mal. A Bíblia está cheia de pecados, a Bíblia está cheia de erros. Como é que a Bíblia fala de adultério? Os heróis estão lá, pecou, fez isso e aquilo. E ele disse que virou para o rapaz estava com roupa de marinheiro e perguntou para ele, você conhece a carta náutica? O rapaz, claro que eu conheço. Ele diz, na carta náutica de navegação no mar, tem lá os pontinhos pretos, que são os lugares perigosos.
Você sabe por que tá lá os pontinhos pretos? Ele disse, sim, é para poder evitar. Ele falou, esses pecados que aparecem na Bíblia são os pontinhos pretos da Bíblia. É Deus dizendo, não faça isso, não passe por aí, para você não afundar. Interessante. Então o que acontece? Por outro lado, uma informação importante para cada pessoa que está com a gente. A inveja é um dos sentimentos que causam mais sofrimento nas pessoas. A inveja é um sentimento destruidor. A pessoa consumida pela inveja é uma pessoa que, se não for tratada, ela vai ser destruída aos poucos. Um exemplo disso é Saul. A inveja fez com que ele vivesse uma vida de louco, perseguindo Davi, em vez de trabalhar em prol do seu governo, do seu povo. A inveja, ela nasce justamente na comparação. Quando a pessoa começa a se comparar com o outro. E ela tem uma outra marca, uma coisa tremenda com relação à inveja, é que o invejoso, ele é um crítico quanto mais. Ele está sempre criticando o outro, está sempre fazendo fofocas, e enquanto que ele sempre supervaloriza aquilo que ele tem ou aquilo que ele faz, sempre depreciando o outro. Ou seja, o invejoso é incapaz de enxergar o brilho, a beleza do sucesso no outro. Provérbios capítulo 14, verso de número 30, diz: o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Uma palavra dura, firme e contundente, que nos adverte. Na igreja de Corinto havia também muita inveja e problemas decorrentes a isso. E a gente viu o que pode ocasionar. A inveja é destrutiva, ela é corrosiva, a inveja. Ela nasce no interior da pessoa sob o prisma de uma felicidade alheia, ou seja, aquilo que as pessoas estão provando na sua vida pode não ser um motivo de alegria para mim, e eu alimentar isso ocasiona grandes males para a minha vida. Pastor Paulo, eu separei mais 3 versículos aqui sobre inveja. Por favor, pastor. Olha só como que ele fala aqui no 73:3. Qual o problema dele? Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Agora veja, Provérbios 23:17 diz assim, é como se tivesse dizendo, Asaf, você tinha inveja em ver os ímpios prosperarem? Toma essa que eu vou te falar. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores, Asaf, ou Prates, ou Paulo, ou William, ou você. Não tenha inveja. Olha, a Bíblia prossegue. Antes, ser no temor do Senhor todo dia. Então o problema de Asaf era olhar a prosperidade do ímpio, e ele falou, mas peraí, por que eu sou tão fiel, dá tudo errado para mim, o ímpio que é todo errado, ele tem prosperidade. Então aquilo causava uma certa angústia em Asaf. Então a Bíblia fala de inveja. Isso quase faz ele cair. Mas aqui, Provérbios 23:17 está dando o remédio. Agora vamos para o 24:1 de novo. O Asaf, não tenha inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Quer mais um? Só para concluir, Provérbios 24:19 ainda diz assim, olha que maravilha que é estudar a palavra de Deus. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos ímpios. O que vocês acham? Esses versículos corroboram demais, não? Exatamente, é um cenário que todos nós estamos sujeitos enquanto homens, mas encontramos a base em Cristo, em Deus, em sua palavra, para que a gente supere este mal presente todos os dias e também posto para que a gente seja tentado. Vamos então dizer o que ensinamos e o que as pessoas aprenderam. Assim, em resumo, pastor Paulo, o Salmo 73 é o registro do conflito existencial pertinente da natureza humana, que são o quê? Os pensamentos e os questionamentos. Em resumo, é isso. É isto. Vamos então nos preparar para o tópico de número 2. Vencendo o sentimento de inveja. Esse é o tópico 2 que vamos tratar. No tópico 1, quando terminamos aqui falando sobre inveja, você teve o primeiro contato nesse assunto com o que aconteceu com Asaf. Ficou nítido para nós, primeiro, como Asaf busca ser tratado nessa área. Ele não esconde seus sentimentos, não esconde o que está acontecendo com ele, ele confessa isso a Deus.
Ou seja, é um princípio importante que nós precisamos aprender. Não importa o quão feio ou constrangedor possa parecer um erro ou um pecado, mas isso precisa ser tratado na nossa vida. O problema de muitas pessoas é que elas têm dificuldade de reconhecer que precisam ser tratadas. Você pode ser uma pessoa de coração bom, você pode ser um instrumento na mão de Deus, você pode cantar ou pregar muito bem, mas isso não impede que áreas da sua vida que precisam de tratamento sejam tocadas e transformadas pela palavra. Lembre que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Então faz parte de todo ser humano, ao longo da vida cristã, sempre ser lapidado e tratado. Nós vimos também que, embora seja um dos sentimentos mais sufocantes e destruidores, a inveja, ela pode ser tratada na nossa vida, precisa ser tratada na nossa vida. Nós vamos ver no caso de Asaf aqui, como disse o pastor Luiz Prates, Asaf vai olhar a sua vida com relação à comparação que ele faz com o ímpio, vendo o ímpio prosperar, o ímpio vivendo sem grandes pesos, e ele que serve a Deus, e ele que teme a Deus, e ele que obedece a Deus, ele se acha em desvantagem nesse momento. E é a partir disso que começa a inveja no coração de Asaf. A gente precisa entender uma coisa. Quando ele vai ser tratado com relação à inveja, nesse exato momento aqui, ele erra em um ponto que é crucial. Qual? A inveja torna uma outra pessoa o padrão e a referência para nós. Só que quando a gente começa a ser tratado nesse momento pela palavra, e é o que vai acontecer com Asaf, ele vai descobrir que o padrão na vida dele não é outra pessoa. O padrão é a palavra de Deus. O padrão é Deus. Veja que Deus diz: sede santo, como eu sou santo. Então Asaf vai entender nesse momento que o padrão deixa de ser uma pessoa e passa a ser o próprio Deus e a sua palavra. E isso é o início do tratamento de Deus para que Asaf deixe de acreditar que está em desvantagem e deixe de acreditar, como nós vamos ver ao longo do desenrolar aqui, que o ímpio tem tudo. É isso. Nós vamos então entender a primeira ação dele, que está no 2.1, que foi entrar no santuário. O salmista estava perturbado e entrou no santuário, é o que revela no Salmo 73, verso de número 16 até o verso de número 17. Eu vou ler aqui. Quando pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Precioso. Interessantíssimo. Como é que ele consegue vencer a tentação? Vencendo o sentimento de inveja. Como é que ele resolve esse problema? O sentimento de inveja está aqui que o senhor acabou de ler. Até que ele vai ao santuário. Quando ele entra no templo, começa a sua vitória. A gente não consegue vencer os nossos temores, os nossos problemas longe de Deus. Então, simplesmente, o fim é expressado. Aquilo que mais acometia este homem, pastor William, que era o salmista, agora ele tem uma resposta simplesmente por entrar no templo. Ele compreende qual é o fim que justifica, digamos, o meio pelo qual esses indivíduos vivem. Então, e um ponto interessante que soma tudo isso que vocês têm dito, é que é o seguinte: Asaf vai entender, quando chega no templo, que o padrão de sucesso de Deus não começa pelo financeiro, por exemplo. Você não mede se uma pessoa é bem-sucedida pelo modelo do carro, pela marca da bolsa, pela casa que possui. Você começa a medir o sucesso de alguém não é pelo financeiro ou pelo material, mas primeiro pela essência, pelo essencial, que é relacionamento com Deus. Uma pessoa pode ter o melhor financeiramente falando e mesmo assim viver miseravelmente. É isso. Eu posso completar mais uma coisa? Eu trouxe aqui para esse ponto, pastor Paulo, que mesmo em dúvida, Asaf decidiu ir à igreja. Ele decidiu ir ao templo. Ele não estava bem, não estava legal, estava em dúvida, mas ele decide ir ao templo. E ele vai ao templo passar um tempo com Deus e com os irmãos. Quão importante é, pastor Paulo, a gente ir ao culto? Quão importante é estar presente na igreja, mesmo achando que não vai conseguir nada, que está tudo errado, que deu tudo errado. Vá para a igreja.
vai comungar, vai estar junto com os irmãos adorando a Deus, vai ouvir uma palavra, vai estar junto com... Não está dando agora por causa de quarentena? Ok, não dá para estar próximo, mas você está próximo. Você está distante, 2 metros, não tem problema, você está vendo, irmão. Você está na presença de Deus, recebendo a unção do alto, ouvindo a palavra de Deus. É isso que essa lição propõe. É por isso que o salmista encontrou abrigo, como ele revela, assim como o pardal encontrou seu ninho, eu encontrei também nos seus altares. Glória a Deus. E a essência ou a raiz da inveja, ela parte justamente de um mal na alma, que é você se sentir inferior. Você acreditar que é inferior, e isso revela um problema seríssimo do coração do salmista. Quando ele entra no templo, ele descobre que ele é o que Deus diz que ele é. Ele tem o que Deus diz que ele tem. Exatamente. Então, é quando você consegue vencer os rótulos, você consegue vencer mesmo as opiniões que foram ditas contra você. Quem sabe a gente está ministrando aqui para pessoas que ouviram a vida toda que o irmão era melhor do que ele. Ouviram a vida toda que nunca ia conseguir nada na vida. Pessoas, quem sabe, que foram criticadas duramente pelas pessoas próximas a você. Mas isso não significa que você tenha que viver de migalhas ou você tem que acreditar que alguém é sempre superior a você. Você não tem que olhar as pessoas de baixo para cima acreditando que você é pequeno, inferior e não tem valor. Não, o seu valor está na palavra de Deus. Você é o que Deus diz que você é. Você precisa ser liberto disso para que você não seja tragado pela inveja e por outras coisas nocivas que atingem a alma humana. Você tem o que Deus diz que você tem. Aqui um ponto importante, vale a pena também ressaltar, e nós vamos já entrar em uma condição, propriamente o santuário, as benesses de Deus atraídas pelo santuário, a importância de estar em comunhão, dita pelo pastor Prates, e também esse conjunto todo nos faz pensar sobre a importância de darmos permissão. E quando falamos permissão, é darmos oportunidade para que Deus nos restaure. Eu ressalto aqui a importância de Jabes, que em meio ao caos, à dor, foi o mais ilustre. Por quê? Ele soube fazer menção de Deus no tempo da aflição. Então, permitir ser restaurado por Deus é um papel que você deve tomar. E é o que vamos ver agora no item 2.2, onde ao entrar no santuário ele reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Até porque, pastor Paulo, não adianta só ir na igreja e não permitir que Deus faça a restauração, né? Se tornar um religioso. Mas é assim, não ser só ouvinte, mas também praticante. A primeira coisa importante nesse ponto é aprender com Asaf sobre renovar a fé e renovar a aliança com Deus. Uma pessoa pode ter caído, uma pessoa pode ter sucumbido perante uma tentação, mas ela não deve ficar prostrada. Se você cometeu algum erro na sua vida, não transforme esse erro num calvário permanente ou no seu túmulo espiritual. Você pode ser perdoado e restaurado. É interessante que a palavra aliança, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são palavras importantes. No Antigo Testamento, ela vai apontar justamente para a lei, para os mandamentos. É a palavra brit no hebraico. No Novo Testamento, a palavra aliança vai apontar justamente para a última ceia, a última Páscoa, quando Jesus estabelece a ceia do Senhor. Ele vai dizer, este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue. No grego, a palavra é diatek, que vai falar semelhante ao Antigo Testamento sobre mandamento, sobre pacto, sobre conserto, mas tem uma outra aplicação muito tremenda. Significa documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a sua morte. Quer dizer, quando Jesus morre na cruz do Calvário e o véu se rasga de cima a baixo, e esse testamento passa a ter valor. Ou seja, nós temos direito, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele, ao perdão total, a uma vida nova. O diabo vai sempre tentar fazer você escrever seus pecados em tábuas de pedra, para que você nunca se livre da culpa deles. Mas lembre, quando Jesus encontrou aquela mulher que foi pega no ato de adultério e a trouxeram até ele perguntando, mestre, a gente apedreja ou não? Ele estava com o dedo escrevendo na areia. Assim mesmo, é a graça de Deus que lhe oferece agora a oportunidade de, escrito na areia, seus pecados todos seriam apagados pelo poder do sangue de Jesus. Algum ponto a considerar, pastor? Não, ótimo, está tranquilo. Interessante. O grande questionamento e a indagação do salmista
e o faz entrar no santuário para encontrar a restauração por Deus, é por conta da prosperidade dos ímpios. Entretanto, ele revela no verso de número 18 do Salmo 73 que a prosperidade dos ímpios é temporária. Esta temporariedade faz com que a gente entenda o conceito de quanto nós mais estivermos firmados em Deus e na sua palavra, menos nós vamos sofrer e menos vamos questionar. O salmista vai simplesmente entender a coisa mais importante na vida. Tudo na vida é efêmero, tudo na vida é passageiro. A Bíblia vai dizer que a vida do ser humano é como uma sombra que declina, como uma nuvem que passa, como um conto ligeiro. Eu me lembro aqui, eu me recordo, que alguns anos atrás eu estive no Hospital da Marinha. Haviam me convidado para visitar e orar por um homem, um senhor de idade já reformado, de uma alta patente da Marinha. Ele estava com o pé para ser amputado. Ele tinha tido um problema, ele tinha diabetes também. E eu fui lá orar por ele. Quando eu cheguei lá, eu o cumprimentei, perguntei se ele aceitava uma oração. E quando eu ia orar, ele olhou para mim e disse: só um minuto, me deixa só dizer uma coisa. Ele virou para mim e disse: quando eu tinha 22 anos, eu era cristão, eu servia a Deus e eu era um obreiro da igreja. Mas com essa vida de marinheiro, viajando para lá e para cá, mulheres, prazeres, diversão, eu um dia olhei para o céu e falei: Deus, quando eu tiver 70 anos, eu volto para ser crente. Porque agora eu quero ganhar dinheiro, eu quero enriquecer, eu quero subir na minha carreira militar e eu quero ter muitas mulheres, eu quero me divertir muito. Os anos se passaram e aquele rapaz de 22 anos realmente seguiu a carreira militar e conseguiu alcançar uma das mais altas patentes na Marinha. Casou-se depois, mais tarde, teve filhos e os anos se passaram, se aposentou. Na véspera do seu aniversário de 70 anos de idade, ele sofreu um corte profundo no pé, em casa, num acidente com vidro, com uma garrafa. Foi deitar e dormir à noite, que seria a véspera do seu aniversário. Pela madrugada passou muito mal e levaram para o hospital. Chegou lá, o médico disse: olha, vamos ter que cuidar do seu pé. Não está bem. E finalmente um médico, depois de algum tempo, falou: olha, vamos ter que amputar seu pé porque é pior do que imaginamos. Ele disse que no leito começou a chorar. Isso alguns minutos antes de que eu chegasse ali. Eu fui visitá-lo justamente naquele dia, à tarde, o dia do seu aniversário. Ele olhou para mim e disse: eu estou arrependido. E a minha maior tristeza agora é que minha ficha está caindo, que eu estou com 70 anos. E eu não tenho como recuperar todos os anos que eu perdi. A vida passou. Eu só não quero ir para o inferno. Ore por mim, porque eu quero consertar minha vida com Deus. E eu orei por ele naquele momento. Aquele homem daria toda a patente, todo o dinheiro, tudo que ele tem, se ele pudesse ter pelo menos mais 30 anos de vida. Se ele pudesse retroceder no tempo 30 anos. A vida é efêmera. Veja, a Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva que seca e murcha. Ou seja, hoje nós somos, amanhã não somos. Hoje temos, amanhã não temos mais. Agora, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação do caráter de Deus, dos atributos de Deus, daquilo que ele tem de bom, daquilo que ele faz. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno, é o que nós conhecemos como atributos metafísicos da divindade. Ele é o Todo-Poderoso e a mão dele está estendida nessa hora para você. Significa que o homem passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, diz a Bíblia, permanece para sempre. No tópico de número 2, nós fomos tamanhamente alimentados, parabéns pela explanação, mas vamos agora, neste momento, dizer o que aprendemos e o que ensinamos. Também dou parabéns, acho que nossos irmãos que estão nos vendo e assistindo também devem estar alimentados. O pastor William se empolga, a gente quer só alimentando, que coisa maravilhosa, né? Mas nós aprendemos aqui nesse ponto 2, pastor Paulo, que o sentimento de inveja é uma coisa tão ruim, pastor William, que para a gente se libertar desse sentimento é preciso focar em Deus. Os nossos olhos têm que estar focados em Deus, permitir ser restaurado por Ele e entender que a prosperidade dos ímpios, como o senhor acabou de dizer, é passageira. Esse é o resumo. Vamos ao terceiro e último tópico, onde trataremos clamando em meio à angústia. A base deste próximo tópico
está no Salmo de número 77 e também parte do número 73. Se você tiver Bíblia e caneta, por favor, uma folha, anote para não perder nada. Mais uma vez eu digo a você, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube e também siga as nossas páginas no Facebook. Deus te abençoe muito. Vamos para o tópico 3. O ser humano ele foi criado à semelhança de Deus. Deus colocou a assinatura dele no ser humano. Como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem também em 3 partes. É por isso, por exemplo, que o tabernáculo de Moisés no deserto tinha 3 divisões: pátio, santo e santíssimo. O pátio é Deus tratando o homem no corpo. O santo é Deus tratando o homem alma. E o santo dos santos é Deus tratando o espírito. Nós não temos dificuldade de entender quando o ser humano precisa ser tratado no corpo. Se uma pessoa tem um problema de fígado, ou coração, ou qualquer outro problema, a pessoa procura ajuda médica. Embora tem gente que nem assim, mas de forma geral todo mundo procura ajuda médica, não tem qualquer bloqueio com relação a isso. Quando temos um problema espiritual, oramos, vamos à igreja, recebemos ministração. Muitas pessoas que estão nos vendo agora já dobraram os joelhos muitas vezes pedindo: pastor, você pode orar por mim? Quem já não pediu oração a um líder, a um homem de Deus, ou a uma mulher de Deus? Agora, o grande problema é quando as pessoas olham para a alma, ou elas querem levar para o lado espiritual, ou querem levar para o lado patológico, e resistem quando a pessoa precisa ser tratada na alma. Uma lição importante que a vida vai nos ensinar, e a lição de hoje não foge à regra e traz esse assunto aqui no nosso terceiro tópico, sobre o sofrimento da alma, é que tudo que você não consegue vencer sozinho, procure ajuda. Tudo que você não consegue superar sozinho, com as suas próprias forças, procure ajuda. Agora mesmo, quando a gente está vivendo essa situação em meio a essa quarentena prolongada, muitos os casos de suicídio têm aumentado, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade e depressão. Por exemplo, eu sou psicólogo clínico e eu tenho recebido várias pessoas me procurando justamente com esse tipo de problema: pânico, ansiedade, depressão, porque todo esse quadro que se mostra agora e todas as incertezas acabam levando muitas pessoas a esse quadro emocional de sofrimento. Uma coisa importante que nós podemos tirar, pastor Paulo, nesse momento difícil, e acredito que vale muito a pena para quem está assistindo conosco essa aula agora, e também para em outros períodos no futuro que assistirem esse vídeo, é poderem tirar lições preciosas disso para mudarem a sua rotina. Por exemplo, no meio dessa quarentena, qual é a pior coisa que acontece agora? As pessoas, na maioria, perdem a rotina. Aquela coisa: eu acordo tal hora, vou trabalhar, 5 horas da manhã estou acordado. E a pessoa agora não tem mais rotina, todo dia virou sábado e domingo. Então, uma dica importante é retomar a rotina aos poucos, pelo menos no mínimo. Por exemplo, ter um horário para dormir, estabelecer um horário para acordar, atividade física, mesmo que seja em casa, fazer algum tipo de atividade física, isso vai ajudar muito. Inclusive, não fazer nenhuma atividade diminui a imunidade, a pessoa fica mais propensa a doenças. Fazer coisas em conjunto, por exemplo, aquela porta que você queria pintar, envolva seus filhos. Eu vou pintar a porta, você vai pintar a grade, e comece com isso a envolver sua família também e gastar o tempo de uma forma saudável. Não desperdice a oportunidade do culto online, por exemplo. Não estamos na igreja, eu não tenho que participar de culto. Não, participe dos cultos online, aqueles livros que você queria ler, que nunca teve tempo, e agora é hora de você ler. Ou seja, estabelecer um mínimo de rotina para que nesse momento agora você não fique em depressão. E uma outra dica importante: amigos. Você precisa de amigos. Um pastor amigo me ligou na semana passada e ele disse para mim: como é que você está? Vamos tomar um café? Nem que seja de máscara, luva, o que for. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: eu estou deprimido. Eu nunca fiquei numa quarentena. Eu queria conversar com alguém. E nós fomos bater um papo, conversamos. Ele falou, depois conversei com ele e disse: dormi melhor aquela noite. Eu confesso a vocês que semana passada eu estive na igreja do pastor Paulo ministrando. Eu estava no carro dirigindo, eu me senti angustiado. É a questão da incerteza, o que vai acontecer, não temos prazo. E quando eu cheguei no culto, eu falei: Deus, tira isso do meu coração, tira isso da minha alma. E eu orei naquele momento para que Deus tirasse isso do meu coração e me senti melhor depois do culto. Então, se você está vivendo algum momento difícil, se você está sofrendo da alma, quem sabe pessoas que estão participando dessa aula agora, que até hoje não conseguiram se livrar de culpas do passado, de situações difíceis que viveram, sabe, de perdas de alguém importante na sua família que morreu. É a hora de você lidar com isso.
O tópico 3 é uma oportunidade ímpar para justamente ter um olhar para dentro de você, um olhar para dentro de si. Assim como Asaf identificou a inveja e foi tratado quando a sua fé vacilou, é hora de você olhar e dizer: Deus, o que eu preciso tratar na minha vida? O que está errado em mim que precisa de mudança? Eu acredito que esta palavra do Senhor podemos associar ao tópico 3.1 e 3.2, que é o grito da alma e também os sintomas da aflição. Nós vemos aqui que os sintomas da aflição, sofrida no Salmo 77, são diversos. A angústia sofrida por Asaf, não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. E também outros tópicos, como, por exemplo, aquilo que revela a ausência de palavras. A mente estava de tal forma tão perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. E também como ponto 3, sentindo-se rejeitado por Deus, Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Salmo 77, verso de número 7, o próprio começo diz: clamei com a minha voz a Deus, levantei a minha voz e ele se inclinou para mim os meus ouvidos. Quem está vivendo esse momento de aflição, esse pânico geral na sociedade, tem encontrado momentos para que entre em um estágio perturbador. Pastor William disse aqui há pouco, o número de suicídios tem crescido, violências domésticas também, a gente tem visto os índices, né? E diante de tudo isso, onde é que a gente vai encontrar a nossa segurança? E é onde a gente pode fazer menção do tópico 3.3, que é restabelecendo a fé. Eu só quero por favor, acrescentar mais duas coisinhas. Vejam, quando nós falamos lá atrás da importância de ir no templo. Eu não sabia, nem o pastor Paulo, embora foi na sua igreja, eu não sabia esse testemunho dele. Ele foi lá para assistir um culto e ele foi restaurado lá. Verdade. E olha que nós estamos falando de um homem que está na igreja, serve de um profissional da área da psicologia, mas ele, nesse momento, ele precisava daquele momento. Olha que é importante. E para concluir, eu trouxe aqui nas minhas anotações que os ímpios, eles até podem ter tudo o que eles querem, mas eles não têm Deus. Enquanto que os justos, né, que são aqueles que buscam em Deus as respostas, os justos que fazem a justiça, têm em Deus tudo aquilo, nem sempre o que querem, mas o que precisa. Então, o que você prefere? Você ter tudo o que você quer, mas não ter Deus? Ou você ter Deus e não ter tudo o que você quer, mas ter exatamente o que você precisa? Essa é a tônica do ponto. É, de fato, uma questão muito importante. Você pode ter uma boa casa, mas não ter um bom lar. Você pode ter um excelente colchão e um bom travesseiro, mas não ter um sono e um descanso perfeito. Você pode ter uma linda mulher, mas não ser uma excelente esposa. Ou um lindo marido e não ser um excelente esposo. Você pode ter todos os bens e todas as riquezas do mundo, mas mesmo assim você pode sofrer com a sua saúde e com dificuldades que podem ser impossíveis de dinheiro comprar. Então, seja o que você esteja enfrentando, o ponto mais importante para você superar isso está baseado na sua fé em Deus. Amém. Em Deus nós colocaremos a nossa confiança. Então vamos ver o verso de número 10, quando ele diz algo importantíssimo. Eu disse: isto é enfermidade minha. Logo me lembrei dos anos da destra do meu Altíssimo. Lembrarei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e farei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. É a pergunta dele. Então, vamos restabelecer a nossa fé, é o tópico 3.3. Vejam, vivemos um período onde as pessoas têm cada vez mais sendo golpeadas pelo Deus desse século para perder a identidade. Vejam que ideologias como ideologia de gênero vão cada vez mais desconstruindo o ser humano e as pessoas cada vez mais têm dúvidas nos seus papéis, quem são, para onde vão, de onde vieram e o que vai acontecer no futuro. Uma lição como essa vai nos levar justamente a entender que devemos tirar o foco do ímpio
o foco da prosperidade momentânea e colocar nosso olhar em Deus, que é aquele que nos garante vitória. Vejam, Jesus não promete apenas o céu, ele promete que não há ninguém que haja deixado tudo e o servido que não receba aqui, nessa vida, 100 vezes mais. É a promessa de Deus para nós. Então precisamos hoje olhar para a vida, olhar para o futuro com esperança, com expectativa, sabendo de que a nossa vitória, que a nossa vida cristã não está fundamentada ou como uma casa edificada na areia, que vem a tempestade e a destrói. Nossa casa está edificada na rocha. Nossa certeza é real. Ele vai voltar para arrebatar a igreja. Jesus disse, no céu há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, se estamos na terra, temos 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Glória a Deus. Eu estou plenamente convicto que essa aula tem sido enriquecedora para você. Excelente. Que está do outro lado, para nós está sendo. Muito bom. Eu quero agradecer a sua participação. Nós ensinamos que... Nós ensinamos, pastor Paulo, pastor William, que o Salmo 77 é um clamor da alma angustiada. Por quê? Porque ele relata os diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. E aprendemos também que para restabelecer a fé é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Para a gente superar esse problema da pandemia, dessa confusão, como diz o nosso bispo Abner, ele chama de confusão. E é mesmo. Para a gente superar isso, a gente precisa parar de ouvir um pouco essas coisas, focar os nossos olhos nas promessas de Deus e no que a Bíblia Sagrada garante para nós. Não é isso? Exatamente. Foi o que nós aprendemos, né? Resumindo aí no ponto 3. Em um panorama geral, que nós podemos tirar como conclusão de tudo isso de forma precisa, pastor William? Ninguém é super-homem ou mulher maravilha. Todo mundo pode ser atingido em algum momento e ser abalado na sua fé. Viver conflitos fazem parte da caminhada cristã. Assim como os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, por exemplo, e uma grande tempestade açoitou o barco quando eles estavam com Jesus. Ou seja, tempestades também são o outro lado do avivamento. Faz parte ter momentos difíceis, momentos de ferimento e etc. O que não se pode se conformar é que isso se torne o nosso sempre. Você pode ter sido atingido, você pode estar vivendo um momento difícil, ou mesmo você pode estar em conflito com algumas questões. Faz parte da caminhada. Isso não pode se tornar a sua vida. Deserto não é o seu endereço. Deserto é um local de passagem. Lembre que Davi, quando pastoreava rebanhos, levava do aprisco, passando pelo deserto até o oásis. E na volta, conduzia o rebanho de novo pelo deserto até voltar para o aprisco no final do dia. Ou seja, deserto nunca é o endereço, é o processo, é o caminho. Você pode estar vivendo um momento difícil, você pode estar vivendo um momento de deserto, mas deserto não é o seu endereço. Você vai passar e vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se você não estiver conseguindo vencer sozinho, procure ajuda. Amém. Se abra com pessoas, peça apoio, peça ajuda. Não guarde dentro de você o que está lhe fazendo sofrer. E lembre, o seu real valor está em Deus. A sua maior referência é Jesus. Você não precisa ter inveja, você não precisa se sentir diminuído perante o sucesso de ninguém, porque você foi chamado por Deus para ser mais que vencedor. Amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É o que o salmista revela diante deste fator. Vamos orar agradecendo a Deus por esta aula. Eu mais uma vez agradeço a sua audiência, sua participação, a interação, as mensagens contidas aqui. Deus abençoe, nós amamos e tudo isso é feito para edificar a sua vida. Ore ao Senhor Deus agradecendo por essa aula, pastor William. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, para mim foi uma honra. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estarmos juntos aqui. Que essa aula, a 8ª aula dessa lição, dessa série de lições sobre o livro de Salmos, possa abençoar poderosamente a vida de cada pessoa. Ó Deus, que muitos corações sejam confortados com esta aula neste domingo e que mesmo depois de muito tempo esses vídeos possam, ó Deus, mudar corações, consolar feridos
e ajudar muitas famílias. Meu Deus. É a nossa oração, a nossa Em convicção nome de Jesus. que a tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem estudaremos um chamado à adoração e um alerta. E isso é muito importante, por isso pedimos que você esteja antenado. Em nome da nossa editora Betel, a editora que tem abençoado muitas pessoas, ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Uma excelente semana. A editora Betel, edificando a casa de Deus.